Irmãos, a paz do Senhor, pode se assentar, glória a Deus. Bom, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, você que trouxe, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Glórias ao Senhor. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ler apenas o versículo de número 27. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Essa, glória a Deus, na minha concepção, é uma das palavras mais poderosas do nosso Senhor aos seus discípulos, quando ele olha para eles e os encoraja a prosseguir. É verdade que, por vezes, os discípulos precisaram de uma palavra de encorajamento. Por vezes, os discípulos também precisavam de uma palavra para seguir em frente. Mas não obstante da realidade, muitos homens e mulheres de Deus perante a Bíblia precisaram de uma palavra dizendo: não temas, pois na jornada da vida ou ao longo da vida encontramos várias dificuldades. Por vezes, sempre temos momentos de incertezas do futuro. Ora, nós estamos num culto de ensino e nós precisamos aprender que não é porque nós aqui somos cristãos que temos uma vida perfeita. Longe disso. Jesus nunca prometeu isso. Cristo jamais fez uma promessa dessa, pois o que acontece muitas das vezes é homens irresponsáveis com o microfone na mão ensinando e disseminando heresias entre o povo de Deus, a ponto de dizer que quando aquele ou aquela pessoa passar ao cristianismo, aceitar Jesus, este não terá mais problema, esta não enfrentará mais dificuldades, mas nós sabemos que isso não procede com a realidade, porque Jesus disse que se nós queremos o seguir, primeira coisa, temos que nos renunciar tudo aquilo quanto nós amamos, depois disso pegar a cruz e segui-lo, dia após dia. Mas olhe para cá, por favor. A Bíblia vai dizer que os maiores homens da história precisaram de uma palavra de conforto. Se você voltar um pouco na história, no período velho testamentário, aliás, aonde surgirá toda a história do povo de Deus, um homem a qual ainda estava incerto do seu futuro, pois ele ouviu uma voz dizendo: Abrão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu endereço,
Deus não disse como seria a caminhada, também não disse como seria a jornada, não disse se teria dificuldades ou não, mas ainda assim Abraão ouviu, pegou a sua família e começa a peregrinar a uma terra que ele não conhece. Mas no meio do caminho, Abraão fica com medo, Abraão não sabe do futuro, Abraão não conhece o que está no porvir. Aí no capítulo 15, versículo de número 1, Deus vai dizer a Abraão: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A primeira lição que nós aprendemos é que nos momentos de dificuldade o Senhor se apresenta dizendo: não temas, não temas, não temas, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. Não precisa ter medo, mas o medo é comum. Diversas vezes temos medo. Viver numa metrópole agitada como a nossa faz a gente ter medo a qualquer instante. Até voltando às vezes do trabalho ou indo, andando na rua, vem dois motoqueiros, a gente já fica com medo de ser roubado. Nós construímos muros altos, portões fechados, com medo do ladrão entrar na casa. Por diversas ocasiões da vida nós temos medo. Às vezes, o médico diagnostica com uma notícia ruim, dizendo: é câncer. Não era só um caroço ou um tumor benigno, mas infelizmente é câncer. E talvez seja um dos piores que existe nas piores regiões. A primeira coisa que vai fazer o ser humano é ter medo de morrer. Hoje nós vivemos em uma situação onde o vírus está assolando o mundo inteiro, e por mais que a pessoa tenha saúde, coma bem, se alimente bem, não seja obesa, não tenha problemas de hipertensão, não seja diabética, uma série de coisas, ela não tenha nenhum tipo de problema, ao contrair o vírus e testar positivo, ela fica com medo. O medo é comum. O medo é normal. Só que o que nós não podemos deixar é o medo nos afrontar e nos paralisar. Porque na caminhada cristã vamos ter medo, sim, mas no nome de Jesus é que nós vencemos todas as barreiras e prosseguimos. Homens e mulheres na Bíblia, heróis da fé, tiveram medo. Então não tenha problema se você já teve medo na sua vida, ou está tendo neste exato momento, mas levante a tua cabeça, estruture a tua força em Deus, e não vai no teu nome, mas vai no nome de Jesus, porque você vai vencer este medo que te afronta. Em outra ocasião, a Bíblia vai dizer que este mesmo Abraão, ou Abrão, mas agora já é Abraão, a sua mulher não gera filhos e ela dá a sua serva para ele. Ele vai gerar filho como a serva, só que tem um problema, a mulher vai ficar meia brava e vai expulsar a sua serva de casa. Aí agora a mãe, chamada Agar, pega o teu filho pequeno, o menino, e vai andando, peregrinando, foi expulsa. Aí ela está no deserto,
ela está com medo, ela está abandonada, ela já está sem saída, não sabendo para onde ir. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 17 do capítulo 21, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque eu, Deus, ouvi a tua oração. Não temas, a tua oração tem chegado diante do trono de Deus. A tua oração não foi esquecida. Não temas, não se apavore. Não é preciso jogar tudo para o alto desesperado. Não temas, o Senhor está no controle de todas as coisas. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 14 reflete muito isso, porque a Bíblia diz que Jesus não está andando por cima das águas, ele está andando sob as águas, acima das águas. Ou seja, nenhum problema é capaz de paralisar o nosso Deus, nenhum problema é capaz de amedrontar o nosso Deus. Deus rege o universo e está no controle de todas as coisas. Aí alguém me pergunta: o deísmo aberto vai ensinar que Deus cria, nós aprendemos na EBD, que Deus cria o universo, cria o homem e sai de cena, deixando o homem fazer, o homem e a mulher, obviamente, fazendo o que lhe apraz, e deixa o mundo como está. Mas as Sagradas Escrituras, ela prova justamente ao contrário, que Deus está no trono, mas mesmo no trono está regendo todas as coisas. Você acordou hoje, não foi? Mas foi porque o Senhor te sustentou. Você se levantou para trabalhar, não foi? É porque a graça de Deus te alcançou pela manhã. Sabe por que nós estamos aqui esta noite? Porque nosso Deus nos sustentou diariamente. E essa é a causa de estarmos aqui. Não precisa ter medo, o Senhor está no controle. Vários homens, quem não se lembra do texto de Josué? Josué capítulo de número 1. Josué vai substituir o maior líder do Antigo Testamento. Josué vai ter a missão de conduzir o povo a qual vivenciou mais milagres da história. Josué, ele vai pegar o bastão do servo de Deus chamado Moisés. Moisés é homem que fala com Deus. Moisés é homem que tem intimidade com Deus. Moisés é homem a qual anda com Deus, a ponto da Bíblia dizer que certa vez o povo de Deus desagradou a Deus, adorando a outros deuses. Aí Deus olha para Moisés e diz: olha esse povo aí, eu não quero mais saber deste povo, eu estou chateado com este povo que ora, eu mando a providência, mas ainda continua adorando a outros deuses. Aí Moisés olha para Deus e diz: Senhor, eu quero te dar uma notícia. Se o Senhor não for conosco, arranca o meu nome do livro da vida, porque nós não andamos sem a tua presença, ó Deus. Olha a intimidade do camarada. Eles eram amigos, Deus e Moisés. E agora Josué vai assumir a liderança de Moisés. Só que de fato, quando a gente vai assumir a liderança, ou pelo menos substituir em algum momento, a gente vai ficar com medo. Pode perguntar para o pastor Vital, ao pastor Edson.
conceder a oportunidade e dizer para conduzir o culto, a gente fica temendo. Substituí-lo na pregação nos dá temor. É normal. Mas não podemos deixar o medo nos paralisar. Não podemos deixar o medo afetar a nossa trajetória cristã. Aí o Senhor vai se apresentar a Josué e vai dizer: ei Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Aí o verso 9 ele diz: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe o que Deus estava dizendo a Josué? Esforça-te, não precisa ter medo, porque eu serei contigo todos os dias. Existe uma doença que afetou a humanidade. A geração 2000 foi afetada literalmente por essa doença. A depressão tem alcançado milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E, por vezes, eu vejo alguns, com todo o respeito, mas alguns ignorantes dizendo que esta doença é do diabo. Então, quem tem depressão, logo é do diabo, e não é. É uma doença que alcança, invade a mente dos seres humanos. E só quem já teve alguém perto de você para vivenciar essa experiência. Eu falo, pois a minha mãe já sofreu desta doença. É algo terrível. É algo que amedronta quem está perto. Imagine quem está passando. A ponto, pastor Vital, que ela sofria tão forte que deu... É outra doença lá, acho que é síndrome do pânico. A ponto dela não reconhecer mais os próprios filhos, nem eu nem minha irmã. Ficava em um quarto escuro, não queria que ligasse a luz. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer nada. Se passasse uma criança na rua e ela escutasse, ela estaria achando que aquela criança ou aquela pessoa, porque não tinha noção, queria invadir a casa para pegar e matar ela. Se porventura, porque minha rua é muito tranquila, mas por vezes passavam a polícia, aí que a coisa piorava, porque ela dizia que aquela polícia foi enviada para pegar ela e prendê-la. Algo totalmente assustador. O medo tinha dominado a mente dela. Só que tem um problema, não dominou só ela, dominou os filhos e o marido. Todos nós, da nossa família, estavam assustados, não sabiam o que fazer. Não sabia como se portar. Foi algo totalmente devastador. E a depressão, ela tem alcançado vários tipos de pessoas. Talvez em um grau menor, mas tem alcançado. Pessoas ansiosas demais. Uma geração que, por diversas das vezes, que para dormir precisa tomar remédio, por conta que não consegue controlar a sua emoção. E por vezes nós temos medo. Eu me lembro que certa vez alguém me contou, e eu não vou contar para quem é a pessoa, para não revelar a identidade dela, que eu não sei se ela permite contar, mas uma pessoa me contou que através de uma experiência religiosa, pastor Vital, ela ficou com trauma, a ponto desse trauma afetar a sua juventude inteira. A mãe percebeu, levou na psicóloga. E a psicóloga olhou para a mãe e disse: você quer a sua filha bem? E a mãe disse: claro, então tira dessa igreja.
Por quê? Porque esta igreja está mexendo no psicológico da sua filha. Sabe qual é o problema? É que esta doença tem alcançado várias pessoas por excesso de medo. Pessoas têm se trancado dentro de um quarto escuro. Pessoas têm se isolado de toda a população, das suas famílias, dos seus parentes. Pessoas têm deixado de lado os prazeres que a vida nos oferece, que é a vida e viver. Para viver enclausurada dentro de um momento triste, abatido. O calafrio tomando conta, a noite escura, o vento soprando e a pessoa com medo. E neste momento de medo, por vezes, essa pessoa não tem a quem recorrer. O psicólogo não está à disposição. O marido não resolve o problema. O psiquiatra não pode dar o remédio que acertou o remédio que ela queria. Mas aí eu gosto do texto de Isaías capítulo 41, versículo de número 10, que diz: ei, não temas, porque eu sou contigo. Escute esta palavra de Deus. Não te assombres, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a mão direita da minha justiça. Não te abandonarei em nenhum momento. Deus está contigo. Não precisa ter medo. É interessante que os discípulos estão atravessando o mar com a ordem de Jesus. E a ordem de Jesus é dizendo: pode atravessar, eu encontro vocês do outro lado. Aonde Jesus disse que encontraria? Jesus disse: está falado, irmão. Se ele prometeu, nada pode revogar a sua palavra. Só que tem um problema. Qual é o problema? Que na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Está tudo certo. Se der alguma coisa errada, é só acordar o mestre. O problema é que agora, nessa outra tempestade que os discípulos vão enfrentar, Jesus mandou atravessar, mas ele não estava no barco. Porque despedindo a multidão, a Bíblia diz que ele está vindo de uma grande conferência, de curar, expulsar demônio, evangelizar, pregar a palavra, multiplicar pães e peixes. Aí agora ele precisa retirar um tempo para a oração, porque até Jesus precisou orar. Vou repetir. Até Jesus precisou orar. Quem somos nós para não orar? Alguém vai me perguntar: Luiz, mas Jesus é Deus. Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, certo? Sim. E por que ele precisa orar? Por quê? Não porque ele tem necessidade, porque ele é Deus, mas também é homem, mas porque ele tem saudade de falar com o Pai. Oração não pode ser uma cruz que carregamos, mas oração deve ser gozo e prazer na nossa alma de falar com o Pai. O problema é que as pessoas não entendem o que é oração. Oração é uma conversa entre você e Deus. Você já viu que tem pessoas que tentam impressionar Deus? É verdade. A irmã Edna riu aqui, mas é verdade, mãe. Não, é verdade, irmãos. Tem gente que vai orar e ele começa a querer impressionar Deus, ou as pessoas, não sei. E começa a citar um monte de versículo, e começa a falar umas palavras bem difíceis. Só que oração é um diálogo de um amigo para o outro. Então, não necessariamente você só precisa orar na igreja. Não estou dizendo que na igreja não é para orar, mas não necessariamente você só pode orar na igreja. Você pode orar indo para o seu trabalho, você pode orar lá no seu trabalho, você pode orar na sua casa, você pode orar de madrugada, você pode orar na igreja. Em todo momento você pode falar com o Pai.
nada te impede. Oração é um relacionamento. É como se eu sentasse aqui e começasse a conversar com o pastor Vital. E ele me ouvindo. Por vezes ele me responderá, por vezes ele vai ficar só me ouvindo. Depende do grau de intimidade que eu tenho para com ele. Aí os discípulos estão atravessando o mar e Jesus está orando, falando com o Pai. Só que a Bíblia diz que era por volta, mais ou menos, da 4ª vigília da noite. Vamos lá, gente. Das 6 horas da noite para nós, das 18 horas até as 21, primeira vigília. Das 21 até meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite até as 3 horas da manhã, terceira vigília. E das 3 da manhã até 6 da manhã, a 4ª vigília. Então era por volta de 3 a 6 horas da manhã. E os discípulos estão atravessando. Imagine no meio do mar tudo escuro. O céu talvez estivesse estrelado, talvez não. Provavelmente não, porque estava vindo uma tempestade. Os discípulos estão com barco, embora eles soubessem, conhecia aquele mar. Mas a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade se levanta e começa a açoitar o barco em que os discípulos estão. Eu abro um parênteses para te dizer, mesmo que Jesus não esteja neste barco que está sendo açoitado pelas ondas e pelos ventos, mesmo que você esteja com medo, porque as ondas do vento, as ondas e o vento são muito fortes, o Senhor está dizendo: vou chegar no momento certo, na hora certa, apaziguar a tempestade. Nem você e nem tua casa vai padecer, nenhum que está no teu barco vai morrer afogado. Não precisa ter medo, logo logo essas ondas vão passar, o vento também irá passar, e você poderá dizer: grandes coisas fez o Senhor a mim e a minha casa. Não temas. Aí era mais ou menos, pastor Sardinha, eu imagino umas 4 da manhã. Não sei, eu imagino. Os discípulos estão andando com a palavra que Jesus encontraria eles do outro lado. Mas no meio do caminho, imagine, eu não queria estar na pele dos discípulos. Às vezes queria, às vezes não queria. Mas olha só, era 3 e pouca da manhã, 4. Chovendo, Zeca, mas chovendo muito, a quase o barco afundar. E quando as coisas estão ruins, pode piorar, ou melhorar, depende do ponto de vista. Mas quando eles olham para frente, ele vê alguém andando por cima do mar. Eles falaram: não, é um fantasma, é alguém que vai vir nos assombrar, só pode ser um espírito maligno, é um fantasma que está vindo a nós. Aí Jesus vai logo se apresentar: ei, tende bom ânimo, se levanta, te alegre, prepare um hino, porque sou eu, Jesus, não temas, não tenha medo. Só que mesmo assim, Pedro dá uma de Tomé agora. Porque Pedro não era assim, mas ele deu uma de Tomé. E ele diz: se é o Senhor, estou reconhecendo não. Estou sem meu óculos de longe, estou reconhecendo não. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus não hesita no seu pensamento e diz: pode vir, Pedro, vem andando. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedrão, mesmo meio com medo, ele vai, coloca o pé na água e começa a andar. A Bíblia diz que ele começa a andar, ele não entra na água e afunda, mas ele vai andando. Sabe por que Pedro anda em cima das águas? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Sabe por que Pedro vive um milagre extraordinário? Porque ele teve
tome ousadia de clamar ao Senhor em momentos de dificuldade. Não tenha medo, mas clame, ore, pede ao Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Clame. Vem, Pedro, pode vir, sou eu mesmo. Aí eu imagino que Pedro está andando, Jesus numa distância considerável. Só que tem um problema. Eu disse que o medo sempre está nos assolando. Eu estou terminando já. Mas a Bíblia diz que Pedro, quando sente o vento forte, ele olha para o lado e a Bíblia diz, teve medo. E o medo, por vezes, nos afasta da promessa de Deus. O medo, por vezes, nos tira do caminho que o Senhor projetou para nós. O medo afasta, por vezes, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque Pedro era para fazer história. Ele ia até Jesus, abraçava Jesus, tocava na mão de Jesus, e os dois voltariam caminhando para o barco. Só que Pedro teve medo. E quando o medo bateu, irmão Marcos, a Bíblia diz que a fé dele não foi suficiente para ultrapassar o medo. E ele começa a afundar sobre o mar. Deixa eu dizer algo. Existem momentos na nossa vida que nós estamos como Pedro, com medo do vento, com medo das ondas. E quando nós olhamos para o lado, a gente vê, a tempestade é grande demais, eu não sei se eu vou sair dessa. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Eu não sei se minha família vai sair intacta dessa. Mas o Senhor colocou esta palavra no meu coração para partilhar com vocês, e Ele está dizendo, não precisa ter medo, não precisa ter medo, no momento é só clamar, é só clamar, é só clamar, e Ele está com o seu braço forte, pronto para te levantar novamente. Clame a Ele, ore a Ele, pede a Ele, porque Ele é Senhor sobre a tua vida. Eu quero terminar. Porque a Bíblia diz que quando Pedro está afundando, Jesus está onde? Sobre o mar. Jesus não afunda também. Não é porque Pedro está afundando que Jesus afunda. Ele continua no controle de todas as coisas. Não é porque a porta ainda não se abriu que Jesus não está no controle. Ele está providenciando tudo. Não é porque a cura não chegou que Ele esqueceu de você. Ele está preparando algo melhor. Não é porque não houve salvação na tua casa que Ele esqueceu da tua família. Mas Ele está preparando o coração de pedra para se quebrantar na presença do Senhor. O nosso Deus não perdeu o controle da situação. Porque Pedro afunda e Jesus está onde? Em cima do mar. Aí Pedro está afundando e a Bíblia diz que quando ele começa a ter medo e ele afunda, versículo 30, a Bíblia diz, e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz, versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou a Pedro, ou seja, não deixou Pedro morrer afogado. Nada perderá-se do seu controle se você colocar na palma da mão de Deus. Billy Graham disse, eu segurei muitas coisas em minhas mãos e todas elas eu a perdi, mas tudo que eu coloquei na mão do meu Senhor, nada se perdeu no meio da minha caminhada. Entregue nas mãos do Senhor e tudo Ele fará. Glória a Deus. Mas tem um problema.
Jesus vai fazer uma pergunta a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque a sua fé está sendo tragada pelo medo. O que você tem alimentado mais, a sua fé ou o seu medo? Qual é a sua perspectiva? Que Deus pode fazer um milagre ou que você já está derrotado? Esta noite, eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para você orar, clamar, e não deixar a sua fé ser tragada pelo medo. Abaixe sua cabeça. Senhor, quantas pessoas não estão com medo? Medo por causa do diagnóstico do médico. Medo por conta que não tem serviço para a sua empresa. Medo porque a porta está fechada. Medo porque os seus filhos estão perdidos. Medo porque os seus cônjuges não estão na presença do Senhor. Medo porque já não sabe mais para onde correr e para quem recorrer. Eles ligaram para tantas pessoas, mas nenhuma não puderam tranquilizá-la do seu medo. Talvez estavam como Pedro, cheios de medo, cheios de incerteza, cheios, ó Pai, de preocupações no porvir. Mas, ó Deus, a Tua palavra foi ministrada esta noite, e por bondade o Senhor nos ensinou que o medo faz parte da vida, mas a nossa fé não pode ser suplantada pelo medo. Pelo contrário, ela tem que sobrepor a qualquer medo, porque o Senhor está sobre todas as coisas. Então eu te peço, ó Pai, a cada um que está vivendo um momento de medo, talvez num quarto trancado dentro de casa com medo, talvez sendo assolado pela Covid, está com medo, talvez sendo assolado pelo desemprego, está com medo, talvez, ó Pai, tendo depressão e está com medo, mas eu te peço, Senhor, vai de encontro a ele, vai de encontro a ela, restaure esta vida, quebra toda a cadeia, quebra todas as correntes, e que este medo bota em retirada, e o que prevaleça seja a tua palavra, ó Senhor. Nada pode parar o chamado da igreja, nada pode parar o chamado do teu povo. Então, ó Deus, retire este medo e nos dê uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, uma injeção de bom ânimo, para nós continuarmos a caminhada da fé, a excelência, Senhor, do caminho para ir morar no céu. Ó Deus, eu te peço que o Senhor vai de encontro àquele meu irmão e a minha irmã, que neste momento, ó Pai, está me ouvindo pela internet e está com medo, está, meu Pai, desesperado porque não sabe o dia de amanhã. Mas o Senhor é Deus de providência. Retira este medo, ó Pai. Numa casa não pode habitar dois senhores, e na nossa casa só habita um, é o Senhor dos senhores. Que todo medo bate em retirada. Ao chegares na tua casa, nenhum medo poderá adentrar naquela casa, nenhum medo poderá tomar conta da tua família, porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Senhor, eu te peço, visita, Senhor, a cada irmão e irmã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Pode se assentar, irmãos, pode se assentar.